E, e também ela é uma empreendedora. She's also a co-founder of a paint brand company called Absolute. E também é cofundadora de uma empresa chamada Absolute. Yeah. And it's interesting that she's talking about absolutes tonight. E é interessante que ela está a falar sobre Absolute nesta noite. Yeah. She's a devoted mother to 3 boys. Ela é uma mãe de 3 rapazes. Yes. She's a dedicated homeschooling mom and has been for 13 years. Ela é uma mãe dedicada no ensino caseiro aos seus filhos, já tem estado a fazer isso por 13 anos. Yes, and she's married to Pastor Taz Mtungwazi. E ela é casada com o pastor Tess Mutuquasi. Pastor Taz is the residing pastor in the Harare Center, Celebration Center. E pastor Tese, ele é o pastor residente em Harare, no centro de Harare, na igreja de Harare. Yeah. Pastor Rutendo is also a Love for Life leader. We all know about Love for Life. E o pastor também é o responsável pelo programa Love for Life. Ele é o líder do programa Love for Life, que muitos de nós já ouvimos. Yes, and she's a prolific author as well. E ele também é um ator proeminente. Yeah, I'm still talking about Pastor Rutendo. She's written a book. Her first book was It's a Fearful Thing to Be Married to a Man of God. Na verdade, a pastora é uma atora proeminente e ela escreveu um livro que diz que é algo tenebroso ser casada com um homem de Deus. Yes, and she's also having obviously navigated through widowhood, having been a widow before. Ela, obviamente, navegou sobre o processo de viuvez, uma vez que ela já foi viúva. Yes, she created a program called New Life Oasis, which is a ministry. E ela criou um programa que se chamou o Oásis da Nova Vida, que é um ministério. Okay. One of her other books is called Redeeming the Treasure of Sexual Chastity. Hello? Okay. I think I've missed what you said. My connection was failing. Okay. So I was saying one of her other books is called Redeeming the Treasure of Sexual Chastity. O outro livro dela se chamou Resgatar o Tesouro da. Let me see what that would be in Portuguese. I think it's okay. You It's don't okay. need to do the titles. It's all right. Don't worry about it. Okay. Okay, that's fine. Let me just do it since I started. I just want to finish. So, em português seria Redimindo o Tesouro da Castidade Sexual. All right.
Great. So thank you so much, Pastor Rutendo, for creating some time to be with us tonight. We really appreciate it. Obrigada, pastora Rutendo, por ter tirado algum tempo para estar aqui conosco nesta noite. Nós agradecemos imensamente. All right. So over to you now, and Brother Luis will also be moderating once you are done, where we will be looking at questions and comments. So thank you. Over to you. Passamos a palavra. Thank you so much. Thank you so much. I apologize for starting late and the hitches that we encountered. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Please let me know if my pace is too fast for translation. So I'm gonna start now. Absolutes for starting on course amid setbacks is the topic I've been given. Coisas necessárias para se manter em momentos de desafios. Este é o tema que vamos falar. So I have been asked to speak on this topic with particular reference to my unique circumstances, which I am going to share, just to give you context before I move forward. Ela foi pedida para partilhar este tópico com referência às suas circunstâncias particulares e ela vai partilhar agora antes de nós avançarmos. So I was widowed at 38. I was married to my childhood sweetheart. We started dating at 12 and then we got married. Tragedy initially struck. We got married 11 years later. I went to the University of Zimbabwe and he went to Leeds. When he came back, we got married. Hello? Hello? Yes. Can you hear me? I couldn't hear you. Ok, vou repetir. Eu dizia que a pastora tornou-se viúva aos 38 anos, casou-se com o seu primeiro namorado, que se conheceram quando ela tinha 12 anos, e 11 anos mais tarde eles se casaram. E uma tragédia assolou a sua vida. We had our first child, and everything was going according to plan until tragedy struck. Então, eles tiveram seu primeiro filho e tudo estava correndo de acordo com o plano, até que uma tragédia os assolou. We were in a car accident where we lost our daughter, our only child then. She was 10 months old in a car crash. Eles tiveram um acidente de carro e onde perderam a sua filha, que na altura tinha 10 meses, e a bebê perdeu a vida nesse acidente. I was badly injured. The doctor told my husband, I was 24 then, that he didn't know how long I would be in hospital. He didn't know if I would be able to walk. Definitely knew because of the extent of the injuries that I would not be able to carry a baby. And they saved my arm because he said there was too much trauma. My arm was so terribly injured that they would have amputated it, but they just said the trauma would have been too much. Então, a pastora, ela saiu lesionada, terrivelmente lesionada, e ela tinha 24 anos na altura, e os médicos não sabiam se ela viria voltar a andar. O braço dela, em particular, estava extremamente danificado, mas os médicos só consideraram amputar o braço, mas não So after, by God's grace, I came out of hospital and I'm able to walk. We had 3 kids
After that, 3 sons. And then 14 years later, tragedy struck again. My husband at 41 was in a car crash and he died on the spot. Pela graça de Deus, ela conseguiu sair do hospital e voltou a andar e recuperou-se. E também, graças a Deus, tiveram 3 filhos, mas 14 anos depois, uma tragédia novamente os atingiu e o marido teve um acidente de carro onde ele veio a perder a vida. We just started the business, started making paint. We were heavily in debt. The boys were 11, 5, and 3, and I was 38. Eles tinham começado um negócio, estavam cheios de dívida, o negócio deles de pintura, e os rapazes tinham 3 anos, 11 e 13. Yeah, and so it's in this context that I'm going to share. As you all know, I'm married to Pastor Taz. It's my second marriage. We celebrated 13 years on the 30th of September. Então, como vocês sabem, ela é hoje casada com o pastor Tarsi, é o segundo casamento dela, e eles celebraram 13 anos de casado no dia 3 de setembro. So it is in the context of my story that I am going to share on the absolutes of staying on course. Então, And I'm going to use the word of God because the word of God is what's absolute, is the truth, it's the one that has lasting principles. É neste contexto da sua história de vida que ela vai hoje partilhar este tema e ela vai usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a absoluta. As I share, I'm fully aware that my circumstances, just like your circumstances, are unique to you. Enquanto ela partilha, ela tem conhecimento, noção de que a circunstância dela, assim como a tua circunstância nesta noite, é única. But just like we read stories about Esther, Deborah, Hannah, all the different people in the Bible, David. Their stories may be different to our experiences, but we can draw principles that we can apply to our own unique situations. Mas assim como nós muitas vezes lemos histórias na Bíblia sobre Esther, Débora, Davi, as histórias da Bíblia são únicas para aquelas pessoas, mas dessas histórias nós podemos retirar princípios que aplicamos para as nossas próprias vidas. So the anchor scripture is what therefore God has joined together, let no man separate. So just in context of that scripture, I am going to look at my circumstances, the absolutes and the things that I sense to share on this as setbacks so that our marriages can be stronger. Então, o nosso versículo âncora se encontra no livro de Marcos 10, 9, que diz, portanto, o que Deus já juntou, não o separa o homem. So the Bible says in Revelations 12, verse 11, and they overcame, conquered him by means of the blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. They did not love or cling to life even when faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnesses. So like I mentioned before, I'm going to use my testimony, and I believe that's how we overcome. Então, a Bíblia diz no livro de Apocalipse 12, 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, como a pastora disse antes, ela vai usar o seu testemunho para dar-nos princípios de como nós podemos ultrapassar as circunstâncias. I pray that as I share my testimony, the Holy Spirit, who's really the teacher of the church, will quicken you to the Father's will in your situation so that you can honor God.
You can honor what God has joined together and not be the one who puts it asunder. Ela ora para que, enquanto ela for partilhar o seu testemunho, o Espírito Santo te leve para próximo do Pai e que sejas tu, através do testemunho, a honrar a Deus. I pray that your eyes will be open to areas in your life that are subtly undermining oneness and therefore ultimately your effectiveness as a couple. Could you please repeat? Hello, I can't hear you. Pastor, I was asking you to repeat if you don't mind. I hope you can hear me. Oh, I see. Okay. I said, as I share, I pray that your eyes will be open to areas in your life that you are subtly undermining oneness and therefore your effectiveness as a couple. Então, eu oro para que enquanto ela partilha, nós podemos olhar para áreas das nossas vidas onde nós estamos a desprezar a unicidade e que depois nós possamos olhar, crescer. Because the place of unity is a place of commanded blessing. Porque o lugar da unicidade é lugar de bênção da parte de Deus, comandada por Deus. So the setbacks that I'm going to talk about today are your testimony, your perspective, your standard, your fear. Então, hoje vamos estar a falar sobre o seu testemunho, a sua perspectiva, os seus e o seu medo. So from where I stand, my testimony, like I mentioned, a tragedy struck, and it wasn't for the first time, when my first husband died. So, como eu partilhei anteriormente, a tragédia atingiu-me e não foi só na primeira vez quando o meu marido teve a tragédia. So as you can see from the slide, we had been through a lot. I actually thought we were ripe for a testimony, not another tragedy. Como vocês podem ver pelo slide, nós passamos por muitas coisas e eu pensei que nós estivéssemos preparados para um testemunho e não outra tragédia. So your testimony can be a setback, can be your biggest setback in that. So for example, for good or for evil. In my case, I thought my testimony was good. I believed there was no moving on from what I had lost. Então, muitas vezes, aquilo que é um embaraço para si, é daí que vem o seu testemunho. Para mim, eu pensei que não havia mais nada, que não havia mais nada para eu testificar. I felt like my heart had been ripped apart and left bare and bleeding. Então, eu senti como se o meu coração tivesse sido despedaçado e deixado aberto para a sangrar. I cried all the time, so much so that my oldest son was 11 then said to me, "Mom, I'm afraid that you're going to die of a broken heart." Ela chorava sempre, tanto que o seu filho de 11 anos dizia: Mãe, eu tenho medo que tu morras por teu coração estar destroçado. I'm talking about your testimony being a setback. Eu estou a falar sobre o seu testemunho ser um retrocesso. So in my case, I felt what I had was so good, there was no way, there was nothing that could be restored or redeemed from that situation. Então, no meu caso, eu senti que aquilo que eu estava a viver era tão grande que eu pensei que não haveria mais nada que pudesse restaurar aquela situação. And yet, the word of God in Proverbs 4:18 says that the path of the righteous shines brighter and brighter. So how could my Então- testimony
testimony be so good that it defies the word of God. Então, no entanto, a palavra de Deus diz em Provérbios que o caminho do justo vai de glória em glória. Então, como é que o meu testemunho podia ser tão grande que até derrotava a palavra de Deus? In fact, at the scene of my husband's accident, I've never heard an audible voice. That's why I put the titles of my books. This is where I heard, this is the beginning of a new life for you. I've since E- written a book about that. Então, ela diz que no processo da perda do seu marido, ela não ouvia uma voz audível. Por isso é que ela até colocou como título de alguns dos livros, este é o início de uma nova vida para si. Your testimony cannot stand, it can be a setback. If it becomes so good or so bad, you think when something happens, it's the end of it. O teu testemunho pode ser um retrocesso, tu podes pensar que algo aconteceu que é tão bom ou tão mal que nada mais pode acontecer depois daquilo. In fact, one of the things when I was ready to give up, one of the things I had a dream, and I think I'd watched I would watched a movie where when you die, it's your loved ones that receive you into heaven. Então, ela assistiu um filme e teve um sonho onde, quando você morre, são os teus entes queridos que te recebem nos céus. So my late husband received me into heaven, and he says to me, "You wasted all these years. You stopped living when I passed on to glory. You stopped living. How could you waste all those years?" Então, no sonho dela, o marido falecido dela recebeu e disse a ela: Tu desperdiçaste todos aqueles anos e paraste de viver quando eu parti para a glória. Como é que tu foste capaz de desperdiçar aqueles anos todos? In fact, when I look back, by the time Max passed, we only had, after the accident, we had 14 years. And in those 14 years, the Lord allowed us to have 3 sons, to build a home, to build a business. Imagine if we had wasted those 14 years over our testimony that, our good story ended badly and therefore got stuck in our testimony. Então, eles, antes do marido dela falecer, eles viveram juntos 14 anos. E nesses 14 anos eles tiveram 3 filhos, construíram uma casa e construíram um negócio. Imagina se a história dela tivesse parado nesse momento e o testemunho parava a dizer que tudo de bom acabou quando o marido partiu para a glória. So as long as you are in the Lord, as long as you're in right standing with the Lord, your path gets brighter and brighter. What does that look like? It's your journey with the Lord. But God's word, let God's word be true and every man a lie. Mas enquanto nós estamos no bom caminho do Senhor, o nosso caminho o nosso andar vai de glória em glória. Então, o que isso pode ser? Nós que deixemos que a palavra de Deus seja verdadeira. Your perspective is really shaped by your testimony. So, for example, you can say, I used to say this statement, I've been loved by the best, why settle now for less? I will never, I was so, the pain of losing a loved one or my husband was so bad. I say to myself, I'll never put myself in a place where I risk going through this pain again. A tua perspectiva varia e muitas vezes ela costumava dizer: eu fui amada pelo melhor, deixa-me, por que eu vou me contentar com menos? Ah, e porque ela sentia muita dor. I called myself, this is a picture on the first birthday I had after my husband's passing. That's how young the boys were. Those are Então, the 3 boys. esta é uma foto que mostra um aniversário depois do marido ter perdido a vida. Eram assim os rapazes na altura, os 3 rapazes.
So my perspective, because of my testimony, was to call myself Mrs. God. I decided I'll be God says his husband to the widow, and it was better for me to be married to God because God won't die on me. Uhum. Então, na perspectiva dela, ela se chamava de Senhora Deus, porque a palavra diz que Deus é o marido das viúvas. Então, para ela era melhor estar casada com Deus, porque Deus não ia morrer. I'm talking about your perspective being a setback for marriage. Here's the thing. I actually, it was so bad. I would look at married women and feel sorry for them to say one day their husband is just going to suddenly die on them. Uhum. Então, eu estou a falar da tua perspectiva ser um retrocesso para si, né? Ela olhava para as outras mulheres que eram casadas e ela sentia pena delas, porque ela dizia para si, um dia os maridos delas vão morrer. But Vão deixar. God says marriage, it's a command. In Hebrews, marriage should be honored by all. And here I was, based on my perspective, which was shaped by my testimony, I began to despise what God says we should honor. Então, mas Deus diz que o casamento é um mandamento e que o casamento deve ser honrado por todos. Mas ela se encontrava neste momento a desprezar ou a desonrar o casamento, contrariamente à palavra de Deus. You know, we always hear of the statement, a glass is either half full or half empty. Uhum. Portanto, a maneira como nós olhamos para as coisas varia. Um copo pode estar completamente meio cheio ou meio vazio. But here's the thing, I heard this somewhere and I thought this was so good. It's not, its perspective really should be there's half water and half air. That glass is not half empty. Então, mas a coisa boa é que ela ouviu em algum lugar que o copo não tem que estar meio cheio, meio vazio, mas tem metade de água, metade de ar. Essa é a maneira como temos que olhar. So air is like, you know, that song that says, even though I can't see it, he's working. Então, o ar é aquela canção que diz que mesmo que eu não consiga ver, eu sei que ele está a trabalhar. Remember, the sin of the accident is I've never heard an audible voice before. Even though I thought my world had crashed, this is when I heard an audible voice. This is the beginning of a new life for you. Então, lembra-se, no cenário do acidente, eu nunca tinha ouvido uma voz audível antes. Então, mas naquele momento eu ouvi uma voz audível que me disse: Este é o início de uma nova era para si. In fact, it was at that time, I'm talking about perspective and it being a setback. And then I'm showing how even in the darkest of situations, God is still speaking. God is still positioning us strategically if we care to see what he's doing. Então, eu estou a falar da perspectiva como um retrocesso. E estou a mostrar que, mesmo em momentos mais escuros, em momentos mais sombrios, Deus ainda está lá e Deus ainda nos mostra que Ele se importa conosco. In fact, at that point, 6 weeks after my husband's passing, Pastor Nikki sent me a prophetic word that at that time I thought was ridiculous. Então, e naquele momento, 6 semanas depois do marido dela ter partido para a glória, ela recebeu uma palavra profética do pastor Nick, e ela naquele momento achou que aquela palavra era ridícula. She said, I know you're still in mourning, Ela disse: Eu sei que ainda estás em dor, but I see clearly keys that will open another door. mas eu vejo claramente chaves que abrirão novas portas. You will not be disappointed. That will take you further into your destiny. Tu não ficarás desapontada e chaves que te levarão mais longe no seu destino. You will not be disappointed. God has a plan.
tu não ficarás desapontada. Deus tem um plano. Remember, we talked about Proverbs 4:18, that even when it looks like from your testimony that all has been lost, God's word says that if you're in right standing with Him, your path gets brighter and brighter. Então, lembras que nós falamos de Provérbios 18, que diz que mesmo que tudo parece não estar bem, mas a palavra de Deus diz que se nós permanecermos no caminho certo com Deus, o nosso caminho vai se tornar, vai de glória em glória. So it doesn't really matter what you're going through currently in your marriage. What really matters is your perspective. Então, não interessa muito o que você possa estar a passar no seu casamento neste momento. O que interessa é a sua perspectiva. The question is, as you are hearing me speak, are you paying attention or you're discarding it? We read in Hebrews 4 of the Israelites who heard the word but did not mix it with faith and therefore perished. Então, a questão é, agora que a pastora está a falar, você está a ouvir ou você está a descartar isto que está dito? Porque nós vimos na palavra em Hebreus que o povo de Deus não prestou atenção ao que foi dito. These are pictures of my family now, and it's only by the grace of God that God helped me to come out of what I perceived based on my testimony to think that God was, in fact, I used to think God had made an own goal. Então, estas são imagens da como é que a família está agora, e Deus permitiu que ela viesse daquela situação onde estava para ter a família assim. So we've spoken about the setbacks. Your testimony, whether it's good, you can think it's too good, God can't beat it, or you can think your testimony is so bad, there's no coming out of it. Nós estamos a falar aqui do seu testemunho, que você pode pensar que o seu testemunho é tão grande que Deus não pode fazer melhor, ou é tão mau que não há mais nada que Deus possa fazer. And then your perspective is shaped by how you view your testimony. And then I say that the glass is not half full of water, it's got half water and half air. Because even when you can't see it, God is working. E nós estamos a falar de como é que o teu testemunho é definido pela sua perspectiva. Como é que você vê esse copo? Você pode dizer que está meio cheio, meio vazio, mas nós estamos a dizer, não, vamos olhar para o copo com meio água e meio ar. The third setback I'm going to look at is your standard. E outra coisa que pode ser um retrocesso são os teus padrões. When faced with setbacks, whatever form they come in your marriage right now, what is your standard? Quando você encontra alguns impedimentos no seu casamento agora, quais são os seus padrões? I'm Zimbabwean, and in my culture, in my situation, culture says there's an acceptable time to mourn. You remarry when your kids have grown. And even if you choose to be immoral, it's okay. Society will ignore it. That's culture standard. Então, a pastora, ela é zimbabuiana e na cultura zimbabuiana diz que há um certo período para a pessoa lamentar a perda. Você pode casar quando os seus filhos tiverem uma certa idade e mesmo que você decida não se casar, ter relacionamentos imorais, é aceitável, a sociedade fecha os olhos a isso. Your standard can be popular opinion. Popular opinion says do as you please. This is your life, you live once, live it to the full. Então, os teus padrões podem ser opiniões populares. Opiniões populares dizem que essa é a sua vida, você faz o que quiser fazer. If the word of God is your standard, the word of God has no time frame for healing. The word of God is just full of promises for comfort, and it invites young widows to remarry.
Então, se o teu padrão é a palavra de Deus, a palavra de Deus não tem um período para cura, e a palavra está cheia de promessas e aconselha as mulheres viúvas a casarem-se, a voltarem-se a casar. If your standard is to go with the flow, we all know that no decision is a decision. Uhum. Se o teu padrão é só ir com a onda, sabemos que nenhuma decisão é uma decisão. If you're too timid to take a stance, whatever setback you're facing in your union, if your standard as you approach that and you're too timid to take a stance, you only allow life to happen. That standard has consequences. Se você é demasiado tímido para tomar um posicionamento, você deixa as coisas acontecerem. E isso por si só é um padrão, é um standard. Some of us find ourselves doing a medley, a little bit of culture, a little bit of popular opinion, and then you season that with the word of God. Então, alguns de nós fazemos uma mistura, né? Às vezes fazemos um bocadinho da cultura, um bocadinho da opinião popular e depois nós colocamos ainda um bocadinho da palavra de Deus. The word of God is clear. A double-minded man cannot receive from the Lord. Enquanto a palavra de Deus, ela diz claramente que uma mente dúbia não poderá receber do Senhor. Whatever setback you are facing in your union, the absolute should be the word of God. And even in finding a solution, you cannot, there's a saying I love, you cannot disobey God to obey God. Qualquer que seja a situação que estás a enfrentar no teu casamento, a palavra de Deus deve ser a solução. E tem um ditado que diz que você não pode desobedecer a Deus para obedecer a Deus, mesmo que uma solução seja encontrada. So if your standard is the word of God, no, that is the absolute I'm submitting today, that the standard should be the word of God. Então, se o teu padrão é a palavra de Deus, nós estamos a dizer hoje que o padrão deve ser a palavra de Deus. We've talked about the setbacks could be your testimony and then your perspective and then your standard. I'm going on to the fourth one. Então, nós estamos a falar de o retrocesso, pode ser o teu testemunho, e falamos do teu padrão e agora vamos falar dos teus medos. So your fear could be fear of man or fear of God. You cannot have both. Então, os teus medos pode ser medo dos homens ou medo de Deus. Nós não podemos ter os dois, temor a Deus ou temor aos homens. In my case, another story for another day, but the night that my husband passed, Pastor Taz came to the house. Então, no caso dela, talvez uma história para outro momento, mas na noite em que o marido dela perdeu a vida, o pastor Taz foi para a casa dela. He closed us, my boys and I, and prayed for an hour and a half and spoke life over us for that hour and a half, and people could not access us. Então, ele entrou na casa dela e intercedeu com ela e o filho fechou a porta e intercedeu com ela às vezes por 1 hora e meia e ninguém poderia entrar naquele momento de oração. The following year, Pastor and Taz and I got married. E no ano seguinte, ela e o pastor Taz casaram-se. How would that look like before man? It would look like maybe he was there before. What will people say? Então, e como é que isto havia de se ver ou aparentar diante dos homens? Havia de parecer que ele já estava lá antes, o que as pessoas vão dizer, vão pensar, ou o que as pessoas vão dizer. And then there's also talk in our culture about male children being Masengere children, and therefore
there's talk, fear of man will say, do not even have them fathered by another man. E na cultura há temor de que os filhos rapazes não possam ser educados por outro homem. I was a widow with 3 kids, and when I came into the church, one of the burdens the Lord laid on my heart was to pray for Pastor Taz's wife. He was the most eligible church bachelor in the church, and here I was as a widow, and I was the one that God was saying should be his wife. Fear of man could have gotten in the way of even receiving what God was doing. Então, quando ela se ajuntou à igreja, uma das coisas que ela fez foi orar pela esposa do pastor Taz, porque na altura ele era solteiro. Lá ela estava a orar pela futura esposa do pastor Taz, quando ela seria a esposa do pastor. E se ela tivesse medo dos homens, se eles tivessem medo dos homens, teriam impedido que ela recebesse essa bênção. But then I was in such a vulnerable place, and I knew that my only source and cover was God. And I wanted to obey God in everything that he said, even when it didn't make sense. Making this decision to remarry was not an easy decision for me. Mas ela estava num momento tão fragilizado que a única coisa que ela queria era ouvir a voz de Deus, mesmo quando numa situação em que não fizesse sentido. Então, ela decidiu obedecer, porque tomar a decisão de voltar a casar não foi uma decisão fácil. But I made it because I feared God. Proverbs 29:25 says, the fear of man brings a snare, but whoever leans on and trusts in and puts his confidence in the Lord is safe and set on high. Então, mas ela tinha temor do Senhor. E o livro em Provérbios diz que o temor do homem, let me just open, it's Proverbs 29:25. Yes, it says, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. So if in your marriage right now, if you are in a snare, you feel trapped, you feel like you're imprisoned, it's probably because you fear man. E então, se no teu casamento agora você se sente amarrado, se sente como se estivesse aprisionado, é muito provavelmente porque você teme ao homem. The scripture we've just read says that the fear of God sets you on high. Fear of God brings you to a broad place. Então, a palavra que nós lemos agora diz que o temor a Deus nos coloca em alto retiro. So having said that, the setbacks that I've mentioned, I want to highlight that even in all this, in your testimony, your perspective, your standard, or your fear, God remembers we are dust. Então, dito isto, mesmo em tudo que nós falamos, o teu testemunho, o teu padrão, os teus medos, Deus se lembra que nós somos pó. He speaks to us in the way and language that we understand. E Ele fala conosco da maneira e na linguagem que nós percebemos. Philippians 2:13 says, it's not in our strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work. That is strengthening and energizing and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for his good pleasure. A palavra diz em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. I mentioned earlier that the anchor scripture was what God has put together, let no man put asunder.
Ela partilhou antes que a nossa escritura de âncora é em Marcos, que diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. So even in talking about the absolutes that I've highlighted, it is still God who is at work in you to will and to act according to the principles of his word. E mesmo referindo aquilo que são as coisas absolutas que foram aqui mencionadas, é Deus que trabalha consigo. In our case, even as we came together, because it was so sensitive, our pastors Tom and Bonnie told us to not to make it hard on ourselves, but to make it hard on God. No caso deles, porque era uma coisa sensível, o pastor Tom e a pastora Bonnie vieram falar com eles para dizer, não, por favor, não sejam duros convosco mesmos, mas sejam duros em Deus. So our setbacks did not become our burden. Então, os nossos retrocessos não se tornaram os nossos fardos, They became the playing field for God to be glorified. eles se tornaram o campo para Deus ser glorificado. I want to share just a small testimony with regards to that. As we were going to, like I mentioned, the boys were very young. Então, ela quer partilhar um pequeno testemunho diz respeito a isso. Como ela mencionou antes, os meninos eram muito jovens, muito novos. And I didn't know Pastor Taz very well. I didn't know him. I just knew him from the altar when he ministered. I didn't know him personally. Então, ela não conhecia bem o pastor Taz, ela só lhe conhecia do altar quando ele estava a ministrar, mas ela não o conhecia pessoalmente. I got married to him because I sensed that was God's will and under the cover and witness of our elders. E ela casou-se com ele porque ela sentiu que era a vontade de Deus e estava sobre a proteção dos anciões da igreja. It didn't take away that I still had my boys to deal with, and putting them in something like this, what if it didn't work out? E não removeu o fato de que ela ainda tinha que lidar com os rapazes dela e colocar-los numa situação que talvez poderia não dar certo. So I'm sharing this because that in itself, stepping into what you may sense is God's will have its own setbacks. Então, eu estou a partilhar isto porque nós, às vezes, fazer aquilo que é a vontade de Deus pode ter por si só alguns retrocessos. So here's what happened. We took time to seek the Lord. Pastor Nikki supported us. And after we broke fast, we then decided I was going to go and speak to the boys about our relationship. Então, ela estava em oração com pastora Nick, e depois de quebrarem o jejum, decidiram que ela ia falar com os rapazes. Remember, I said the standard for whatever setbacks we face is the word of God and the word of God alone. E lembra que ela disse que os padrões para qualquer situação que nós enfrentamos deve ser sim a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus. So the boys, my two younger boys, 5 and 3, were in the bedroom and they were playing on my bed. Então, e os dois rapazes mais novos, o rapaz de 3 e de 5 anos, estavam no quarto, estavam a brincar na cama dela. So I say to them, God has given you another father and he's given me another husband. Então ela disse a eles, Deus vos deu um novo pai e me deu um novo marido. They looked at me like they knew, like, oh, you finally get it. That was the look that they had on their faces. E eles olharam para mim com cara de, finalmente percebeste. Este era o olhar que eles tinham na cara deles. So I panicked because I thought these guys must know something that I don't. And if I give them the wrong name, then it's just going to be nasty. So I panicked. Então ela entrou em pânico porque ela pensou, esses rapazes sabem alguma coisa que eu não sei e se eu lhes der o nome errado,
isso vai ser mau. So I changed my script. Instead of telling them the name, I say to them, do you know who it is? Então ela mudou aquilo que ela tinha planeado dizer e em vez de lhes dizer o nome, ela decidiu perguntar a eles: vocês sabem quem é? There'd be no interaction to suggest anything between Pastor Taz and me. So just so that you understand. Então não houve nenhuma interação que pudesse sugerir algo entre ela e Pastor Taz. At the same time, like in unison, they started jumping on the bed and saying, Pastor Taz, Pastor Taz. E no mesmo tempo, em uníssono, eles começaram a saltar na cama e dizer: Pastor Taz, Pastor Taz. I was amazed. So I called Pastor Taz. Anyway, they were making so much noise. The older brother sleeping in the other room woke up and came to the room. Eles estavam a fazer tanto barulho que o irmão mais velho que estava a dormir no outro quarto veio, aproximou-se. And when he came, he says, Mom, he was rubbing his eyes. He says, Mom, I want to ask you something. I've just had a dream. E ele estava assim a mexer os olhos e eles aproximou-se da mãe e disse: Mãe, eu quero te dizer alguma coisa porque eu tive um sonho. He said I was in an open field, and then a man who was wearing white and had a small white chest in his hand, was walking towards me. E ele estava num campo aberto e um homem vestido de branco que trazia no seu peito uma roupa, uma roupa branca, veio ter com ele, caminhou com ele. He said he opened up the chest and then a scroll rolled up into the sky. Ele diz que ele abriu o peito e uma carta desceu dos céus. He says on the scroll was written, ask your mom if she's in a relationship with Pastor Taz. E ela diz que na carta vinha escrito: pergunta à sua mãe se ela está num relacionamento com o pastor Taz. I'm sharing this to say no matter what setbacks we may come across, if our standard is the word, God is sure, remembering that we are dust, He's sure to take care of the details. Então, ela está a partilhar isso para dizer que não interessa quais são os retrocessos que nós enfrentamos na nossa vida. Se a palavra de Deus é o nosso standard, e Deus, ele certifica-se de cuidar de todos os detalhes. I've always said, if God allows me, I'll write about this. God has allowed me to write about this story. And even as I wrote it, I was overwhelmed at how God's absolute way of taking care of every little setback. Então, ela sempre dizia para si mesma que se Deus permitir, ela vai escrever sobre isto. E Deus permitiu que ela escrevesse. Enquanto ela escrevia, ela ficava maravilhada, como Deus cuidou de absolutamente tudo. So in understanding marriage, which is what anchor scripture was saying, God has put together, let no man separate. I won't go into this because we know what marriage is. It's a covenant, it's two becoming one, and God is actually the one who puts the two together. Então, ao entender o casamento, que a Escritura que diz que homem nenhum deva separar, todos nós não vamos falar isso com detalhes, porque nós entendemos que o casamento é uma aliança, é os dois tornarem-se um, e é Deus a colocar o seu espírito que vai fazendo com que os dois se tornem um. Respond to whatever setback you face in your union from the perspective that it's a covenant, it's for life, and the two are supposed to be one. Então, responda a qualquer retrocesso que pode estar a enfrentar no seu casamento, sobre a perspectiva de que é uma aliança, é para a vida toda, e Deus fez com que os dois se tornassem um.
So in my case, upon marriage, and I know this is a hindrance for many people, when they get married and they have their own children, they're thinking, but I need to take care of my children. And I've had conversations where people agree that, you know what, you may be getting married, but you need to watch over your children. Então, e esta é uma conversa, ela já teve com várias pessoas esta conversa depois do casamento. Quando as pessoas vêm ao casamento com os seus filhos, muitas vezes elas pensam que elas é que têm que tomar conta dos seus próprios filhos. Já teve conversas com pessoas que disseram assim, tu vais te casar, mas tens que tomar conta dos teus próprios filhos. That's like a little bit of culture, a little bit of popular opinion, and then you season that with the word of God. You are Isso, double-minded and cannot receive from God. e isto reflete um bocadinho da cultura, um bocadinho da opinião popular e nós nos temperamos com a palavra de Deus. Então significa que a pessoa tem uma mente dúbia e, portanto, não pode receber de Deus. So the moment I made the decision to remarry, the children, as with everything else, are no longer mine, they are ours. Então, a partir do momento que tomou a decisão de se voltar a casar, os filhos, como tudo o resto, já não eram dela, mas eram deles. I'm using my testimony, but in your case, it may be finances. It may be, I don't know what it will be, what setback it will be. This is my example. Ela está a usar os seus testemunhos, mas no seu caso pode ser uma outra coisa, podem ser finanças, pode ser um outro aspecto qualquer. If I'm getting married and Pastor Taz becomes my husband, he becomes the head of the home, including the head of those children. E se eu me estou a voltar a casar e o pastor torna-se meu marido, ele se torna o cabeça de tudo, o cabeça da família, incluindo os meus filhos. It tickles me when I hear people saying your children, his children. It's almost it's people who are in blended families and they tend to separate the children. E incomoda-lhe quando ela encontra pessoas que dizem os teus filhos, os filhos dele. Então, são pessoas que vêm de famílias misturadas e eles separam os filhos. My testimony has actually helped me see that just like all of us, nothing that we have nothing apart from what God has given us. There is nothing that I own. I was E, given. e o testemunho dela mostra que aqui nós, como todos nós, não há nada que nós temos. Tudo que nós temos vem de Deus. Foi-nos emprestado por Deus. So in Pastor Taz's case, God gives us differently. I was gifted the children by birth. He was gifted by marriage and adoption. And we can also have spiritual children. Either way, children are a gift. E no caso do pastor Tazi e ela foi dada por Deus filhos pelo nascimento, para ele filhos através do casamento e adoção, e também podem ter filhos que são filhos espirituais. Yeah, so to think that they're your real children because you see them is, I have since learned, to be honest, I don't see me as having more right or they are my children. They have been given to us and we are gifted differently. E ela, para ser honesta, ela não consegue agora olhar para os seus filhos como sendo seus filhos. Eles, os dois foram abençoados por Deus e não consegue ver de forma diferenciada. Children are a gift freely given. Os filhos são um presente dado de graça. The truth is, when you give birth to children, you don't choose. They are there. But when you choose to love by adoption, Pastor Taz knew he was getting 3 boys. He made a choice. With that setback, he made a choice
to love. Love by adoption is a choice. Então, os filhos são um presente dados por Deus, e quando nós recebemos os filhos, eles apenas estão lá quando nós damos a vida aos filhos, e nós temos que escolher amá-los. O pastor Taz escolheu amar os seus filhos dados recebidos por adoção. What could have been a setback stands today for me as a testimony of God's love towards us. God, we are all God's children by adoption. And yet that could easily have been a setback. E aquilo que poderia ser um retrocesso, aquilo que poderia ser uma fonte de problema, é só um testemunho do amor de Deus por nós, que Deus nos ama como filhos de adoção. Scripture says in Mark 7:13, the Amplified Version, so you nullified the authority of the word of God, acting as if it did not apply because of your tradition, which you have handed down through the elders, and you do many such things. A palavra diz em Marcos 7:13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Here's my question to you. In the setbacks that you're facing in your situation, have you nullified the word of God? Or are you acting like I was doing from my perspective, acting as if the word of God did not apply, acting as if the word of God had a limit and therefore could not be applied in my situation? Então, eis a minha questão para si. No retrocesso que estás a enfrentar, será que não estás a anular a palavra de Deus ou agir como se a palavra de Deus tivesse sido nulificada e agir de acordo com a tua vontade? As I navigated widowhood, remarriage, and just how this would look like, I realized there was so much culture in me. And even though I grew up in a Christian home and believed I was a Christian, when it came to the core of my responses, I realized I needed the washing of the word. E enquanto ela navegou o processo de viuvez e de voltar a casar-se, ela percebeu-se que havia tanta cultura nela, embora ela tivesse crescido numa casa onde cristã e que conhecia a palavra de Deus. Mas quando foi o momento de enfrentar as situações, havia muita cultura que precisava de ser lavada pela palavra de Deus. So as you respond to the setbacks in your union, check your beliefs, check your responses. Are they according to the word of God or are they according to culture or even Então, popular opinion? Então, enquanto tu respondes aos retrocessos, desafios no teu casamento, verifica as tuas crenças. Será que elas são de acordo com a palavra de Deus? Ou será que são de acordo com a tua cultura ou opinião popular? Let me assure you, contrary to popular opinion, marriage is, according to the word of God, the grace of life, but marriage is not the sole reason for marriage is not so that you're happy. Então, deixa-me dizer-lhe que, contrário à opinião popular, o casamento é uma graça divina, mas o casamento não foi criado apenas para que você seja feliz. The purpose of marriage is procreation, that we multiply as God commanded. O propósito do casamento é procriação para que nós multipliquemos assim como Deus mandou. Face your setbacks in the context of the purpose of marriage according to the word of God. Então, enfrenta os seus problemas, os seus retrocessos com base na palavra de Deus. Marriage is supposed to illustrate Christ's love for his church. O casamento deve ilustrar o amor de Cristo pela sua igreja. It's supposed to be like a billboard that advertises Christ's covenantal love for his bride, the church.
Então, deve ser como um letreiro que publicita o amor de Cristo pela sua igreja. Are your setbacks going to nullify this illustration that the word of God says is going to be ultimately fulfilled in Revelations by the marriage supper of the Lamb? Are you going to make your setbacks the ones that nullify this illustration? Será que os retrocessos, os desafios que estás a enfrentar vão anular esta ilustração? Face the reality that the setbacks that you're currently facing are actually for your sanctification. If you use your testimony, your perspective, your standard, and your fear of God, you will be sanctified as you face your setbacks. Então, que os teus retrocessos, as coisas que estás a enfrentar, venham servir para a tua santificação. Se usares os teus padrões, os teus medos e as tuas perspectivas, de acordo com a palavra de Deus, irão servir para a tua santificação. I mentioned earlier that if the marriage is an illustration of Christ and the church, Ela mencionou antes que o casamento é uma ilustração de Cristo e a sua igreja. when I am in church, I'm being perfected. I'm in it for the long haul. Quando eu estou na igreja, eu estou a ser aperfeiçoada, eu estou lá para o processo inteiro. I face setbacks in the context of this is where I've been planted and it's going to work. Eu enfrento os desafios no contexto de que aqui é onde eu fui plantada e vai funcionar. In fact, my perspective of fellow believers is they are the excellent ones, the noble and glorious ones, in whom is all my delight. Na verdade, a minha perspectiva é que nós somos crentes. Could you please repeat? It's on the slide for Psalm 16, verse 3. Okay. Então, a perspectiva é de acordo com Salmos 16, 3, que diz, diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o prazer. So the fellow saint that you live with as your partner, imagine if you faced setbacks, still perceiving them as the excellent, noble, and glorious one in whom is all your delight. Então, se nós olharmos para os nossos parceiros como os excelentes, os nobres, em quem nós temos prazer, That spouse of yours is a child of God. They are a disciple. And this is what the Bible says in John 13:35. By this all men shall know that you are my disciples if you love one another, if you keep on showing love among yourself. então, o teu parceiro, a tua esposa, o teu esposo é um discípulo de Deus. Então, e nós devemos olhar para eles como discípulos de Deus, assim como diz em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. How would it look if we began living the word in our marriages and showing these scriptures to be true in our marriages, regardless of the setbacks that we face? Como seria se nós vivêssemos a palavra no nosso casamento e usássemos esta palavra para ser verdadeira no nosso casamento, independentemente dos desafios que nós enfrentamos? Philippians chapter 2, verses 1 to 4, we're talking about absolutes for facing setbacks. And I said, let's use the word of God as the absolute. Então, em Filipenses 2, 1 a 4, nós estamos a falar das coisas que são absolutamente necessárias para enfrentar os desafios. E estamos a falar
santificação como forma de enfrentar os desafios. So setbacks are actually a necessary part of marriage. Então, os desafios, os retrocessos é algo necessário no casamento. Nothing tests and develops your sanctification more than marriage and family. É porque nada provoca mais a tua santificação do que o teu casamento e a família. Philippians 2 verse 1 to 4 says, therefore, if there's any encouragement and comfort in Christ, as there certainly is in abundance, if there's any consolation of love, if there's any fellowship that we share in the Spirit, if there is any great depth of affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, having the same love toward one another, knit together in spirit, intent on one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel, the good news regarding salvation through faith in Christ. Do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant nor self-righteous, regard others as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Amém. A palavra diz em Filipenses 1:2, 1-4, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. My submission is that let the word of God be true, first of all, in your marriage. We tend to read scripture and apply it to church and church folk, but not our spouses. Our first church is our marriage, our family. Então, como já foi dito, que a palavra de Deus seja verdadeira nos nossos casamentos. Nós temos a tendência de usar a palavra de Deus e aplicar na igreja, mas a primeira igreja é a nossa família e nós devemos usar a palavra de Deus. I have up there a picture, a little picture of our wedding, and that's how young the boys were. We may not have it all together, but together we have it all. And this is where we're at now. It's been 13 years later. My husband says we live a miracle every day. Indeed, we do. Então, aqui ela está mostrando uma foto da sua família. Do lado esquerdo tem uma foto que mostra como os meninos eram pequeninos e tem uma frase que diz que nós podemos não ter tudo, mas juntos nós temos tudo. E do lado direito tem uma foto atualizada 14 anos mais tarde e o marido dela diz sempre que eles vivem um milagre todos os dias. Setbacks were there. That is Pastor Taz's mom. Even that was a whole journey on its own for us to come to a place of unity. But it's been amazing. I know I love my mother-in-law and she loves me too. And this is us recently. The Lord himself is the one who has done this, and it's so marvelous to see. Amen. E aí tem mais uma foto onde está com a mãe do pastor Taz. Ela é a sogra da pastora. Ela ama a pastora e é nessa foto podemos ver o versículo em Salmos 118, 23, que diz que o Senhor, Ele mesmo, é maravilhoso. What's amazing is that on the other side of setbacks is glory unto the Lord. So all the things that were reasons for setbacks in us coming together and even fulfilling God's purposes
have become the testimony. It is the same with the setbacks that you face today. Então, a palavra em Salmos 118, 23, ela diz: Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, no outro lado de todos os desafios está a glória de Deus. In a world where many are fatherless and many are unmarried, my sons have been privileged to be fathered by two great men, and I've been blessed to be married twice by two exceptional men. Num mundo em que muitos são órfãos de pai, e muitos não são casados, ela foi os filhos foram abençoados ter recebido dois pais, e ela por ter tido a bênção de casar novamente. I submit to you that what looks like setbacks to you, if you use your testimony, your perspective, your standard, and your fear, using the absolutes of the Word of God, is really a testimony in the making for the glory of God. Então, aquilo que pode parecer um desafio ou um retrocesso, mas se nós usarmos a perspectiva, os nossos padrões, os nossos medos, com base na palavra de Deus, isso pode ser um motivo de glória para Deus. We overcome our setbacks by the word of our testimony and the blood of the Lamb. Nós ultrapassamos os desafios pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro. The absolute I want to leave you with today is that the only absolute is the Word of God. It is our only weapon of warfare, and we can only overcome setbacks if our obedience to the Word of God itself is complete. Então, a coisa absoluta e primordial que eu quero deixar para si hoje é a palavra de Deus. Esta palavra é que é a arma da nossa guerra. E nós só podemos vencer pela palavra de Deus. The weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that itself sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought, purpose captive to the obedience of Christ, being ready to punish every act of disobedience. When your own obedience as a church or as a marriage or as a spouse is complete. Amen. So, a palavra em 2 Coríntios 10, 4 a 6 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, no casamento, na família. So, as I close, let God be glorified in your testimony, your perspective, your standard, and your fear. Então, enquanto nós finalizamos, que Deus seja glorificado no seu testemunho, na sua perspectiva, no seu padrão e no seu medo, nos seus medos. These are little signs we have in our home. Our story is our testimony. Estes são alguns sinais que eles têm na sua casa. A sua história é o seu testemunho. Yours can be too. A tua história também pode ser o teu testemunho. What are your setbacks? They are potentially a setup for God to be glorified. Quais são os desafios que estás a enfrentar? Eles são potenciais para que Deus seja glorificado. São situações que Deus pode ser glorificado. So the one says adoption because family isn't made from blood, it's made from love. Então, a escritura à frente diz adoção,
Porque a família não é feita pelo sangue, mas é feita pelo amor. Because someone we love is in heaven, there's a little bit of heaven in our home. E o outro à direita diz, porque alguém que nós amamos está no céu, nós temos um bocadinho do céu na nossa casa. I've come to the end of thank you for your time, and may God be glorified in your testimony, in your perspective, in your standard, and in your fear. Nós chegamos ao fim. Muito obrigado pela vossa presença e que Deus seja glorificado na sua perspectiva, nos teus padrões e nos teus medos. Wow, thank you, Pastor Rutendo. This was really a very powerful moment and a powerful message that was shared. I took notes on a few things. There's so much that we could talk about. But I believe that today God really spoke to us, all of us, in a way that we could understand by sharing your testimony with us. And we could learn from it a lot, for sure, when it comes to turning our testimony into something that will glorify God, for sure, about the setbacks, about our standards, and about our fears, and turn them into something that can glorify God in our lives, but not something that will block God from operating in our lives. Sorry, I'm talking a lot in English. Queríamos agradecer à pastora Rutendo por este momento e agradecer pela mensagem poderosa no que diz respeito a usarmos aquilo que foram os desafios da nossa vida para glorificar a Deus através da nossa perspectiva, dos nossos medos e dos nossos padrões. Yes, thank you. So I think that we are fortunate that we have quite a lot of people that join us today. I can see Pastor Gripa, Pastor Luis, Pastor Jesse, our deacons. So, and surely many people have a word or questions. We'll open the floor for that. Maybe starting with asking just Pastor Gripa to share, say something, and Pastor Jesse, Pastor Luis, and then we'll open for questions and comments. Over. Então, nós fomos abençoados hoje, temos um número significativo de pessoas a participarem, incluindo o pastor Agripa, pastora Jesse, pastor Luís, e nós vamos abrir agora o espaço para que as pessoas façam perguntas, façam comentários. Talvez iremos começar com o pastor Agripa, para que ele... Thank you so much, Pastor Rutendo, for such a powerful testimony and word that you shared with us this evening. Obrigado, pastora Rutendo, por este testemunho tão poderoso que partilhou conosco nesta noite. I think it is the word of the year is coming true in every sense. So we have received compounded grace over the weekend with Pastor Taz, and now this Thursday you are ministering to us. So we've really received a double-edged cutting on both sides, spirit, soul, and body. So thank you so much for just taking the time and ministering to us tonight. Graças a Deus sentimos que a palavra do ano está a chegar a nós de todas as formas. Nós recebemos uma graça dupla com a presença e os ensinamentos do pastor Tasno no fim de semana que passou, e agora com esta mensagem que também foi partilhada conosco. Certamente fomos alcançados tanto no corpo como na nossa alma. So we just decree and pray for also that compounded grace to continue to flow and work in your lives and in your family. Amém. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para orar para que esta graça composta ou duplicada possa continuar a fluir e abundar na sua vida e na sua família. Amen. Back to you, Brother Luis. Amen. Thank you, Pastor Gripa. Maybe Pastor Jesse wants to share a word, and then Pastor Delin. Amen. Thank you so much, Brother Luis. Thank you, Pastor Rutendo. I'm
just really blessed by your testimony. And I'm also really, oh, sorry, translation. Não. Muito obrigada, irmão Luís, muito obrigada, pastora Rutendo. Eu me sinto extremamente abençoada pelo seu testemunho. And even as we are coming out of CLDP, I'm truly touched by both you and Pastor Taz's openness to share from your lives. It just has impacts us and it blows our minds, really. E assim, mesmo estando a vindo de CLDP, nós estamos completamente, sentimos abençoados por vocês abrirem, partilharem a vossa vida, e sentimos muito abençoados. Amen. Because I think it makes the word of God alive. Seeing it alive in your lives just makes it that much clearer for us. Porque ela pensa que faz com que a palavra de Deus fique mais viva, havendo a palavra viva na sua vida, torna-se mais clara para nós. So I have lots of takeaways, but one of my favorites is how marriage is the billboard that publicizes Christ's relationship with us, his bride, the church. Wow. Então, a pastora tem muitos takeaways, tomou muitas notas, mas a que mais lhe tocou foi aquela ilustração de como o casamento é um cartaz que publicita o relacionamento de Deus conosco, que somos a sua igreja. And the importance of perspective. So thank you so much. E a importância da perspectiva. Muito obrigada. Thank you. Pastor Luís? Thank you so much, Brother Luis. Thank you so much, Pastor Rutendo, for this powerful ministration, this powerful teaching. There's a lot of things to learn, a lot of things also challengeable in terms of culture versus Word of God. Thank you so much. Obrigado, pastora Rutendo, por essa ministração tão poderosa. Muita coisa que nós aprendemos sobre isto, coisas que dizem respeito, sobretudo desafios que também tomamos, sobretudo quando falamos de questões culturais. Mas muito obrigado por esta partilha. So again, Pastor Rutendo, definitely these were very powerful sessions. We are very blessed to have you today sharing and really occupying this floor. Pastora Rutendo, muito obrigada mais uma vez. Nós sentimos extremamente abençoados por tê-la aqui conosco e ocupar esta plataforma. And one of the things that I really love to hear, I never thought of it, is there's always a perspective for something. And when you spoke about the glass of water that can be either half filled up or half empty, and then you can see it differently and say that is half water and half air. It's really a matter of how we see it and allowing God to work in our lives so that we can see as He sees. Então, uma coisa interessante é quando a pastora esteve aqui a falar da perspectiva, que nós podemos olhar para o copo como estando meio cheio ou meio vazio, mas que nós devíamos, na verdade, olhar como meio com água e até metade e ar até a metade. Yeah. E permitir que a palavra de Deus mude a nossa perspectiva. So definitely God spoke to us today. Então, definitivamente, Deus falou conosco nesta Thank you for sharing. Muito obrigada pela partilha. So we'll open the floor. Is it obrigado? Obrigado. 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 Obrigada, pastor. Yeah, so the floor is open. We have maybe 5-10 minutes for questions. And I would invite our participants for this evening session. If you have a question, you have a comment, please feel free to unmute and place your question either in Portuguese or English, and we'll make sure that if it's in Portuguese, we convey the question to Pastor Rutendo so that she can respond. Então, e convidamos os nossos participantes, se vocês têm alguma questão, uma pergunta, um comentário, por favor, sintam-se livres de abrirem os vossos micros, e quer seja em português ou em inglês, façam o comentário ou a questão, e nós vamos fazer questão de
de traduzirmos para que a pastora possa perceber. For the sake of order, maybe raise your hand and we'll, in orderly, we'll invite or call by your name so that you can then unmute and talk. Então, só para mantermos uma questão de ordem, peço por favor que levantem a mão, já vejo uma mão, e então nós vamos convidá-lo a fazer a questão para que, o comentário para que a pastora, em ordem, para que a pastora possa responder. Okay, so far we have two hands raised and we'll start with Brother Janato. Antonio, you may unmute and put your question. Uhum. Irmão Janato, pode fazer a sua questão? Yes, good evening. It's a blessing. Good evening, all. Boa noite, é uma bênção. Brother Janato, please. Yes. I just want to thank Pastor Rutendo for sharing her testimony. And also, I want to, with her permission, I learned something with Pastor Tazi, so I want to apply to her this evening. Então, ele quer agradecer à pastora Rutendo por esta partilha e, com a sua permissão, também partilhar uma coisa que ele aprendeu com o pastor Taz. I want to give you points. I want to give you points. So The points come with the prize. Points come with the prize. Yes. 500 points for you, Pastor. It's a blessing. 500. Wow. Obrigado. Yes. Thank you very much. It was a blessing. Thank you very much. Muito obrigado, Mano Janato. Como aprendemos com o pastor Taz, deu 500 pontos à pastora Rutendo por esta partilha que fez conosco. Muito obrigado. Thank you, Brother Janato. This one is more than 500 points. This one is all the points I can give in my life. Yeah, definitely. Thank you. Então, o pastor dizia que a pastora Rutendo são mais do que 500 pontos. São todos os pontos que ele pode dar na vida. Amen for that. So we also have a hand that was raised. Deaconess Deborah, please, you may unmute and share. All right. Good evening. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Rutendo. Muito obrigada, Pastora Rutendo. It's so amazing hearing your story again, and thank you for sharing from your heart. É maravilhoso ouvir a sua história novamente e obrigada por partilhar do seu coração. So my question is, how does someone who is going through such a hard time, how can they be able to distinguish the voice of God from fear? A questão é, como é que alguém que está a passar por um momento muito difícil, como é que eles poderão ser capazes de distinguir a voz de Deus do medo? Because experience teaches us, and we recognize instances based on experience. And so sometimes I think there can be that very thin line between fear or recognizing an instance by fear instead of hearing the voice of God in the moment. So how does one distinguish the two? Porque, na verdade, a experiência, ela nos ensina e às vezes existe uma linha muito fina entre reconhecer a voz de Deus e o medo. Então, como é que alguém pode diferenciar os dois? I will answer from my experience. Eu respondo pela minha experiência. Eu penso que... I think when you do face setbacks, you're fearful. So I think the first thing is to accept that you are fearful and it's okay. Então, quando nós enfrentamos desafios, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que nós estamos com medo. Então, o primeiro passo é reconhecer que estamos com medo e isso é tudo bem, está bem.
So in my case, I use affirmation so much in terms of, I used to say this over and over, peace is given to me. I do not let my heart be troubled, neither am I afraid. Over and over, so many scriptures on fear. And I think, let me just say it in English and then you can summarize. And then the other one was, I used to feel like my soul was longing and lonely, and I would say, you satisfy my longing soul, you fill my hungry soul with good. So all I'm saying here is to accept that when you're in a setback and it's hard, the harder the setback, the more real the fear. So I think it's to acknowledge those feelings and then to still use the standard of the word of God to come out of that place. Então, a pastora estava a partilhar que, no caso dela, ela usa muito palavras de afirmação. Ela, por exemplo, se sentisse medo, ela dizia que recitava versículos sobre medo, onde diz, por exemplo, que tu livras o meu coração do medo. Tu tens paz. Eu tenho paz. Quando eu me sentia, quando ela se sentia atribulada e não tinha paz, mas sempre usando a palavra de Deus como o standard. Reconhecer a situação em que estamos e afirmar a palavra de Deus. Thank you. Thank you. Obrigada. Thank you for the question, Deaconess Deborah, and thank you for the answer, Pastor Rutendo. Any more questions we have? The floor is open. We still have a few minutes before we can close. There's a question on the Do we chat. have a question on the chat? Let me go through it. Where is that? Okay, here is it. So we have a question that comes from Nigel. Say, how do couples balance love and sacrifice in a way that doesn't leave either of them feeling burdened? Então, temos uma pergunta aqui do irmão Nigel, que diz como é que um casal balança o amor e o sacrifício de tal forma que nenhum deles se sinta sobrecarregado. Yeah, that one, I think I would refer you. The standard is the word of God, Philippians chapter 2, verses 1 to 4. Então, este também, ela referencia a palavra, o padrão deve ser sempre a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4. And then there's an amazing message that Pastor Tom ministered maybe 3-4 weeks ago. It's the kingdom of God is about giving. He says when you find yourself taking, you're out of the kingdom. So I would recommend that you listen to that sermon. The kingdom of God is about giving by Pastor Tom. Então, e é uma palavra que o pastor Tom partilhou, que ela recomenda que todos nós partilhemos, que diz que o reino de Deus é sobre o dar. Então, ela recomenda que todos nós ouçamos esta palavra. Thank you. Thank you for that. The scripture that you mentioned is also here on the chat. And Nigel just responded saying thank you. So, do we have any more questions? Temos mais alguma pergunta? Let me see. No more questions on the chat. No more hands raised. So, okay, we will not take more of your time. Again, Pastor Rutendo, we just want to really, really appreciate the time that you spent with us to teach us and to minister into our lives. We pray that God continue to bless you and then you are bound so that you can still receive the overflow through your messages and through your testimony. And we'll be closing our session this evening. And if you may, I'll ask you to pray for us and we will close after that. Let's pray. Se não há mais nenhuma questão. Sorry. That's fine. Então, se não houver mais nenhuma questão, nós vamos fechar a sessão e agradecemos a pastora mais uma vez pelo tempo que dedicou a nós
E oramos para que Deus continue a agir na vida dela e que agindo nós também continuemos a ser abençoados. Amen. A pastora vai orar e fechamos a sessão nesta noite. Muito Amen. obrigada. I am going to pray in English and no translation, confirm? Yes, confirm. Confirmed. Father, we Vai just orar want em to say- inglês e não vamos ter tradução. Amém. Father, we thank you for this time that we've had. We thank you, Lord, that your command is that marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. We thank you that you're the one who is at work in us, Lord, to will and to act according to your good pleasure. So even as you have spoken to us, Lord, giving us the absolute of your word, regardless of our circumstances, I thank you for every couple that was on the call, Lord, that you grant them grace to understand in their spirits that your word is enough. Your word is our only weapon of war, but it's not carnal. It's mighty for pulling down strongholds and every high thing that exalts itself above the knowledge of God. Your word does not return to you void. It accomplishes everything that you've said for it. So grant them grace, Lord, by your spirit to make their testimony, Lord, to cause not their testimony, Father, not to stand in the way of your purposes. Their perspective, Lord, may it be a perspective that sees that their path gets brighter. May their standard be the word of God. And may their fear, Lord, be the fear of you, the fear of the Lord, because that causes them to be set on high. Elevate their marriages, Lord, to be an example, a picture of Christ's covenantal love to his church, that your people may be edified and Jesus glorified, and many in Mozambique won over to the gospel because of these marriages. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, pastor. God bless you. Deus abençoe a todos. Okay. Uma boa noite. Amen. 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 Thank you, everyone. God Nico bless. Dimidio, back to you. Thank you. Thank you. That's all I have to say. Thank you, Pastor Rutendo. Thank you. Thank you.